Rafael Silva, a missão é sua. Tiago 4, falei das séries, né? Nós estamos na série Tiago. Já foi o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E hoje, quem disse que é o quarto e viu o banner, acertou. Amém? Tiago capítulo 4, uma bênção. E o Rafael está com a missão. Amém? Rafaelzão? Rafael é do marketing, já está preocupado se Rafael Felipão, viu? Tá 10 anos, viu? Glória a Deus, Rafaelzão. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, né, na casa do Senhor, falar da palavra dele, né, da palavra que é divinamente inspirada. Obrigado, Kelly. Foi apenas uma... O marketing aí tá prestando atenção nos detalhes. Aí ficou tudo ao contrário aqui. Gente, a gente veio, ainda estamos impactados, né, pelos esses dias que nós vivemos aqui na nossa igreja, juntos, nesse feriado, onde o tema foi mais de Deus e menos de mim. Ainda estamos muito felizes com tudo que aconteceu e ainda mais com essa expectativa do que isso vai causar nas nossas vidas, né? Todas as ministrações que ouvem, os cânticos espirituais, as pessoas que vieram nos visitar, e tudo isso foi muito bom para a glória de Deus. E essa parte do capítulo 4 do Tiago fala muito sobre isso, sobre mais de Deus e menos de mim, porque esse capítulo ele fala muito sobre mundanismo, que é comportamentos, são práticas que são comuns nas pessoas que não servem a Deus, que não creem em Deus, que apesar de conhecer a Deus, mas não os obedecem. Então, esse mais de Deus e menos de mim tem a ver muito com isso. Porque quando nós éramos enganados por esse espírito mundano, nós queríamos o quê? Mais de nós e menos de Deus. Mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou, como diz o louvor que nós acabamos de louvar, que nós somos totalmente dele, nós fomos encontrados pelo seu amor. Aí nós entendemos que agora, a partir de então, nós temos que viver uma vida nessa expectativa, mais de Deus e menos de nós. Queria que vocês abrissem Tiago capítulo 4. Antes de começar, eu queria fazer uma oração. Fechamos nossos olhos. Jesus, nós estamos aqui para te louvar, Jesus. Estamos aqui, entramos na tua presença, Pai, com um coração muito quebrantado, Pai, por meio desses louvores que a tua presença fez presente aqui, Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, por todos os dias manifestar a tua bondade, o teu amor. Por essa igreja, Pai, por essas pessoas que estão aqui, porque sabemos que foi o Senhor que trouxe, Pai, foi o Senhor que conduziu. E que faz dessa noite, Jesus, o teu mover e o teu agir, Pai, que a tua palavra penetre em cada coração, Pai. Que não seja eu falando a respeito de ti, mas sim o teu Espírito, Jesus. Deus, eu te louvo e te agradeço, porque tu és bom e, como diz a tua palavra, a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Tiago capítulo 4. Como já vimos nas outras sextas-feiras,
retrasadas, essa carta foi escrita para a igreja de Jerusalém. E havia alguns problemas, havia algumas coisas a serem modificadas. Era uma igreja que era praticamente toda pessoas vindo do judaísmo. Então a primeira perseguição que essas pessoas passaram foi dos seus próprios irmãos, foi dos seus próprios irmãos que eram na nação de Israel. Os próprios judeus foram as primeiras pessoas a perseguirem a igreja cristã. 10 anos após, no ano 60, que começou a perseguição da igreja cristã pelo Império Romano. Então essa carta foi escrita para primeiramente confortar a igreja, confortar os irmãos, adverti-los a respeito, confortá-los a respeito das perseguições, adverti-los a respeito deles colocar em prática aquilo que eles tinham aprendido, aquilo que eles tinham ouvido pelos ensinamentos dos apóstolos e que eles estavam tendo alguma dificuldade de colocar ela em prática. Como também outro tema dessa carta, Tiago vai combater muito esse mundanismo. Esse mundanismo que sempre esteve na história da igreja. A igreja sempre teve dificuldade em saber lidar com isso. Mundanismo, essa palavra, quer dizer amar o mundo. É viver de acordo com os padrões desse mundo. Esse sistema que é caído, ele tem suas características principais, atitudes que são reprovadas da palavra de Deus. Então, é isso que é o mundanismo. E isso é o que ele provoca, e o objetivo dele é fazer com que as pessoas vivam segundo contrário à vontade de Deus. E vale ressaltar que o mundanismo, hoje em dia, se a gente se perguntar um para um outro, o que é mundanismo? O que é uma pessoa mundana? As pessoas vão falar assim, é alguém que elas vão avaliar logo o externo da pessoa, externamente, né? Elas vão avaliar logo aquilo que ela vê nos olhos. Bem, é uma pessoa que ela se veste indecentemente, é uma pessoa que tem um vocabulário um pouco palavrões, é uma pessoa que gosta de coisas que não agradam a Deus. Só que apesar das influências externas serem resposta daquilo que está dentro do coração da pessoa, na época do Tiago, as pessoas se vestiam do mesmo jeito, mundana, porque ela é totalmente oposto à fé cristã. A fé cristã ensina os discípulos a exercer misericórdia, a ter misericórdia. A pessoa do mundo, ou mundano, que possa estar fora ou dentro da igreja, ele não tem a misericórdia, o perdão, como regra. Ele não perdoa, ele não abre mão, de maneira nenhuma. Isso é motivado por um espírito mundano, já que o cristianismo nos ensina a perdoar, porque nós fomos perdoados. Ao contrário disso, qualquer atitude que seja contrário ao perdão é influenciado pelo espírito mundano. A pessoa possa estar dentro ou fora da igreja. Ela, por essas atitudes, ela é uma pessoa mundana. Outra coisa que vale ressaltar é a respeito, como eu já disse, sempre foi um problema. Só que todas as vezes que a igreja se posicionou em ser sal da terra e luz do mundo, ela transpareceu isso com muita evidência. A diferença de uma igreja cristã, que é totalmente oposta ao comportamento mundano, comportamento do mundo. Todas as vezes que a igreja se posicionou como uma igreja séria, como cristãos verdadeiros, honestos, íntegros, essas características foi bem visível aos olhos da sociedade. As pessoas fora da igreja conseguiam enxergar a diferença entre uma pessoa de Deus e uma pessoa que não serve a Deus. Mas todas as vezes que a igreja, cristãos, agiram na sociedade com o mesmo comportamento similar às pessoas que não servem a Deus, essas pessoas, elas perderam a palavra profética dos seus lábios. A luz
que elas portavam não mais iluminavam o ambiente onde elas estavam. Por quê? Porque elas, pelo comportamento delas, elas estavam fardadas com o mesmo fardamento das pessoas do mundo em suas empresas. Mas pelas atitudes delas, elas que são contrárias à fé cristã, semelhantes às pessoas que não servem a Deus, ela deixou de ter essa voz que inspira, que influencia as pessoas. Deixou de ter esse comportamento que atrai as pessoas a Deus. Isso é que o mundanismo faz nas pessoas. E o falso testemunho de um servo, de um cristão, tem sido a causa de o nome de Deus ser blasfemado, tem sido a causa de o nome de Jesus ser ridicularizado pelas pessoas que não servem. Nós ficamos muito tristes quando nós vemos um irmão caído. Ficamos muito tristes. Por quê? Porque essa queda vai ser fundamental para que o nome de Deus ser atacado, o nome de Deus ser blasfemado, o nome de Deus ser ridicularizado. E isso não entristece só nós, mas entristece a Deus, principalmente. Por isso que nós temos que nos precaver desse espírito mundano. Por que eu falei sobre isso? Porque no versículo 1 ao 4, Tiago vai falar muito sobre isso. Ele vai falar a origem e as suas características. Lemos o versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago faz uma pergunta e ele responde. Por que há guerras? Por que há contendas entre vocês? Aí em seguida ele fala uma palavra prazer. Esses prazer. Prazer é uma palavra no grego, quer dizer hedonê. Isso é o significado da palavra no grego. Há uma filosofia, uma ideia filosófica derivada dessa palavra que significa hedonismo. Hedonismo, eles ensinam que a principal razão do homem é ele sentir prazer. A grande finalidade da vida humana é ele gozar dos bens dessa terra. É ele sentir prazer, é ele viver atrás da sua realização pessoal. Há muitos prazeres lícitos, como comer, quem gosta de comer, eu gosto. Dormir, quem gosta de dormir, eu gosto. Isso é prazeroso. Comer, dormir, sorrir, ouvir músicas. Mas pela influência desse pensamento filosófico, o hedonismo, que ensina que o bem supremo do homem é ele sentir prazer, muitas pessoas acabam crendo nessa ideia, e para elas vão fazer de tudo para se sentir bem. Elas vão fazer de tudo, elas vão quebrar todos os limites em busca de ser feliz, em busca do seu prazer pessoal. E por causa disso, ocorrem essas guerras, por causa disso, ocorrem essas intrigas. Por quê? Porque muitas das vezes, em busca do meu prazer, vai acontecer o desprazer do outro. Em busca da minha felicidade que eu não penso nos outros, eu vou acabar fazendo o outro triste, infeliz. Em busca do meu sucesso profissional, alienado pelo hedonismo, eu vou enganar as pessoas. É isso que o hedonismo faz. E por causa disso ocorre o quê? Guerras, contenda entre as pessoas. Um exemplo muito comum, uma pessoa, ela quer comprar um bem. Ela quer comprar um bem material. Só que ela não tem condições para isso. O que é que ela faz? Ela pede ajuda ao irmão. Por favor, me ajude a comprar esse bem. Passe no seu cartão, eu não tenho limites. O irmão vai ajudar, porque ele tem um coração prestativo. Ele vai ajudar, é um irmão em Cristo. O que é que acontece? Essa pessoa não honra esse compromisso. Essa pessoa não paga e não dá a mínima satisfação. Ela foi em busca do seu prazer,
da sua felicidade, para obter esse bem. Só que ela não pensa no irmão que está com o nome inadimplente por causa dele. Não dá a mínima satisfação. E se ele vai cobrar, o que é que ele fala? Você não me... Como é que pode? Me cobrando. Tem vergonha na cara, essas coisas. Aí o que é que acontece? Ocorrem intrigas, brigas, dentro do ambiente onde eles estão. E isso, quando acontece numa igreja, é triste, porque as pessoas lá fora vão ver, vão saber, vão ouvir e vão falar. É um exemplo que acontece. É só a gente olhar o número de inadimplentes no SPC e Serasa, vocês vão tomar um susto. Muitos crentes, muitas pessoas lá, servas de Deus, que estão com isso acontecendo. Tem uma frase que eu anotei que diz assim: a razão da existência humana é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso prazer é Deus e obedecer a sua palavra, que é uma defesa contra esse pensamento filosófico, é uma arma contra esse pensamento filosófico que ensina o hedonismo. Versículo 2. O mundanismo, ele leva uma pessoa a fazer muitas coisas ruins. Aí tem uma lista: cobiça, matais, invejais, viveis a lutar e fazer guerras. E é isso que esse espírito mundano, ele faz na pessoa. Tiago colocou uma palavra matar aqui como uma expressão assim, ó: vocês estão dispostos até chegar às últimas consequências para vocês viverem os prazeres de vocês. Por isso que ele colocou essa expressão matar. Vocês cobiçam, vocês têm uma inveja, vocês vivem em favor disso. Vocês estão dispostos a quebrar todos os limites, a ultrapassar todas as regras, todas as sinalizações, para que em busca de vocês se satisfazerem os seus prazeres pessoais, egoístas e mundanos. Tiago vai falar que Deus, costumamente, ele frustra frequentemente os planos dessas pessoas. Volto a repetir: essas pessoas, eles estão dentro e fora da igreja. Versículo 2, parte B: nada tendes, porque não pedes. Ou seja, vocês não vão conseguir fazer isso. E pode até vocês conseguir a receber essas coisas, a fazer isso, mas vocês nunca estarão satisfeitos. Vocês sempre, o coração de vocês sempre vai querer mais, vai querer ultrapassar as regras, vai querer quebrar todas as sinalizações, destruir, em busca desses prazeres. Os desejos motivados pelo egoísmo, pelo orgulho, a ganância, mesmo sendo realizados, não trazem paz ao coração. A pessoa, ela vai se satisfazer com isso, essa pessoa vai obter todas essas coisas, mas ela nunca vai estar satisfeita, nunca vai trazer paz ao seu coração. Por isso ela vai querer mais e mais e mais, a chegar até um ponto onde acontecem muitas coisas. Muitas pessoas têm muitas tragédias das pessoas que querem em busca desses prazeres e elas não conseguem parar. É por isso que o exemplo disso é a overdose. A pessoa a palavra over, que é uma dose a mais, é uma dose dupla, né? A pessoa quer usar tanto, ela não se satisfaz, que acontece overdose, que as pessoas morrem por causa dessa busca desesperada desses prazeres terrenos mundanos que não trazem paz ao coração das pessoas. O mundanismo, ele impede as pessoas de orarem. Ou seja, essas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não conseguem orar. Elas não conseguem falar com Deus. Por quê? Porque quando a gente conhece a gente quer se relacionar com o nosso próximo que ama a Deus.
que serve a Deus. O mundanismo, ele impede as pessoas de orar, uma oração em comunhão, é impedir que Deus abençoe o próximo, é impedir que Deus abra a porta para aquele irmão que congrega comigo, que ele está tendo dificuldade. O mundanismo vai fazer com que a pessoa só ore por ela, só pense nela, e ainda fala assim: Deus, você tem o direito de fazer isso. O mundanismo faz isso. Ele impede com que a pessoa tenha relacionamento verdadeiro com Deus por meio da oração. O versículo 4. O mundanismo ele nos coloca em inimizade direta contra Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago usou uma palavra aqui, infiéis, outras traduções, adúlteros. Ou seja, as pessoas firmaram compromisso com Deus. Elas vieram ao altar do Senhor, ou em seus lugares, e firmaram uma aliança com Deus. Deus, a partir de hoje eu quero te servir. A partir de hoje eu quero viver para ti. A partir de hoje eu quero conhecer a ti mais e mais, andar contigo, ser testemunha tua, fazer a tua vontade. Mas o texto diz que essas pessoas cometem infidelidade, ou seja, elas traem o seu compromisso eterno por causa de alegrias passageiras. Elas estão externamente andando de mãos dadas com Deus, mas internamente elas estão abraçadas com o mundo. E é isso que o mundanismo faz. É esse espírito mundano. Ele faz com que as pessoas percam de vista. Ela faz com que os olhos das pessoas fiquem embaçados com os prazeres mundanos, que são terrenos, que são passageiros. A consequência inevitável da amizade com o mundo é se tornar inimigo de Deus. E não tem outra coisa mais perigosa no mundo, né? Porque uma coisa é você ser inimigo do diabo. Você tem alguém para lhe ajudar, para lhe confortar, para lhe resgatar. Mas outra coisa é ser inimigo de Deus. As escrituras são bem claras. Há vários textos que diz que pessoas que se voltam contra Deus tornam-se inimigos dele. E ser inimigo de um Deus que nunca perdeu batalha, ser inimigo de um Deus que tem a história toda escrita no seu plano, e que diz que todos aqueles que se quiseram lutar contra ele, a sua igreja, vão para o inferno, é algo muito terrível. É algo muito doloroso. É isso que o mundo diz para as pessoas. Venham para cá. Vivam conosco. Porque Deus é amor. Deus não vai te julgar. Deus não vai te condenar. Deus vai te perdoar. É isso que eles fazem. É isso que o mundo promove. É isso que esse sistema mundano, ele engana as pessoas com essa falsa ideia de Deus. E a gente vê muito isso nos nossos dias. Tem uma frase do Paul Washer que diz assim: precisamos entender que o cristianismo nunca será amigo deste mundo. O cristianismo sustenta o único caminho para a salvação deste mundo. Eles nunca serão amigos. O cristianismo nunca irá cumprir as exigências do mundo. É isso que o mundo quer. O mundo quer fazer de Jesus o Jesus deles. Jesus, você tem que ser assim, que nem como a gente. E eles fazem fantasias, criam caricaturas, falam frases que da própria boca de Jesus nunca saíram. Uma delas é essa, muito comum: se Deus não agradou todo mundo, quanto mais eu. Bem, o objetivo de Jesus nunca foi agradar ninguém.
Ele mesmo falou: eu não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O objetivo de Jesus foi agradar somente o Pai e mais ninguém. Essa é uma frase que o mundo promove, sustentada pelo falso Deus que eles colocaram em seus corações. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Esse versículo 5, ele tem uma interpretação, tem duas interpretações. Tem a mais comum, que a gente, Deus nos ama. E Ele pôs esse Espírito em nós. Ele pôs esse Espírito em nós. E esse Espírito que fez habitar em nós, ele tem ciúme da gente. Ou seja, quando a gente se corrompe, quando o homem ele deixa ser levado pelo mundo, ele está entristecendo a Deus. Ele está entristecendo o Espírito Santo. É essa a interpretação comum. Só que eu lendo alguns comentários bíblicos, eles dizem o seguinte, que nesse versículo 5, a palavra diz que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ou seja, a palavra por nós não existe no original. E a palavra Espírito, essa palavra Espírito, todos nós sabemos que o Espírito Santo, Espírito maligno, Espírito dos homens, não tem, no grego, não tem um E maiúsculo e um E minúsculo, são todos do mesmo jeito. Cabe ao teólogo ele interpretar a passagem e escrever: é o Espírito Santo, é o Espírito dos homens, é o Espírito maligno. Então, essa passagem no original não tem a palavra por nós. Então, vamos entender de uma outra maneira. Diz assim, é que com ciúme, a gente pode colocar cobiça, que anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ou seja, a gente pode entender de uma outra forma. Esse Espírito, Deus soprou na narina dos homens, na narina de Adão. Ele fez Adão ter vida. Só que esse homem pecou. Então esse Espírito do homem está corrompido, inclinado ao pecado. Por isso que ele cai nas armadilhas de Satanás. Então, esse Espírito que Deus fez habitar em nós, após a queda, ele começou a ser seduzido pelas tentações do mundo. Ele começou a cobiçar essas coisas do mundo, essas coisas mundanas. Essa é outra interpretação que dá para entender muito bem sobre isso, porque no versículo 6 dá margem para isso, que ele fala sobre o seguinte: que maneira nós iremos vencer, nós iremos lutar contra esse espírito mundano. Versículo 6, entretanto, ele dá maior graça pelo que diz, ou seja, a graça de Deus é suficiente para nós vivermos e lutarmos contra as armadilhas e contra todas as coisas que o mal oferece. São todas as coisas que o diabo coloca para nos fazer cair, nos fazer pecar, nos fazer nos distanciar de Deus. Vale ressaltar que ele cita Provérbios. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34, ele cita essa expressão. É uma maneira da gente entender, mas Deus não dá essa graça a todos. Ele cita aí: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. As pessoas soberbas, influenciadas pelo esse espírito mundano, elas jamais irão se render a Deus. Elas irão resistir, elas irão dizer não, elas irão: Deus, eu estou contigo até esse dia. Após esse dia, me desculpe, mas eu preciso me divertir. O soberbo faz isso. Jesus, eu estou com você, eu te aceito, viu? Você é um produto. Olha, eu te aceito. Quando na verdade é Ele que tem que nos aceitar.
eu estou com você, eu abro mão das minhas coisas até essa determinada questão. Se outra coisa ferir os meus prazeres, eu não abro mão, eu não deixo, eu não vou deixar de fazer por causa que o Senhor quer. O soberbo faz isso, por isso que ele jamais vai se render à graça de Deus. Mas os humildes, eles entendem muito bem. Os humildes entendem como de onde Deus os tirou. Os humildes entendem que de onde Deus os resgatou. Nós precisamos, e ele vai falar várias coisas sobre humildade. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E ele vai falar 10 imperativos sobre a pessoa que se humilha. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra se sujeitar é uma linguagem militar. É uma linguagem assim, você estará sujeito às ordens do seu comandante. Você estará sujeito às ordens do seu superior. Ou seja, você vai estar acatando tudo aquilo que ele está lhe ordenando. Você está se sujeitando. Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ter a Deus como prioridade, ao invés de seus prazeres. É isso que é se sujeitar. Resistir ao diabo é dizer não a ele nas propostas que eles nos fazem. É dizer, justamente, cantar esse louvor que nós acabamos de cantar. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Quando vem, vamos nos divertir nesse feriado. Eu vou realizar todos os seus desejos. Aí você vai dizer para você mesmo: para onde eu irei? Se eu não tenho palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Ah, Jesus. Quem está por detrás do mundanismo? Satanás. Quem está por detrás dessa falsa alegria promovida por esses 4 dias de carnaval? Satanás. Por quê? Aí Paulo vai falar em Gálatas dos frutos da carne. Todos os frutos da carne são manifestos nesses dias de feriado. Todos. E no final, ele dá uma advertência. Todos esses que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Quem está por detrás dessa falsa alegria é o diabo, que quer lhes enganar. Cuidado. Cuidado. Ele usa o mundo para distrair os crentes. Ter uma posição firme contra as armadilhas do diabo. De que maneira ele vai fugir de vocês? Essa expressão, eu te amarro, jogo óleo. Não. Obediência. Gritar. Não. Obediência. Obedeça a Deus. Que o seu silêncio vai fazer ele fugir. Mais nada. Obedeça a Deus no trabalho. Obedeça a Deus em casa. Obedeça a Deus diante dos seus pais. Obedeça a Deus no caminho de vir para a igreja. Obedeça a Deus na igreja. Que o diabo vai fugir de você. Ele foge de gente obediente. A Deus. A Deus. Porque aquele que é obediente a Deus, ama a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. O diabo tem medo de gente que obedece a Deus. Agora, a gente que não obedece, pode gritar, pode amarrar, ele vai rir. Vai rir. Coitado. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago usa uma expressão
uma passagem que está em Êxodo capítulo 30, versículo 19 ao 21. Ele vai falar de que maneira os sacerdotes eles entravam, de que formas eles poderiam entrar dentro do templo para fazer o sacrifício para adorar a Deus. Eles tinham que fazer várias purificações nas mãos, no corpo, antes de entrar dentro do templo. Quando chegasse lá, teria que fazer outra purificação. Era uma exigência da prática do Antigo Testamento que os sacerdotes faziam. Por isso que Tiago ele menciona aqui: chegai-vos a Deus, e Ele vai chegar-vos aos outros. Purificai as mãos. Purificar as mãos, o símbolo é fazemos parar de fazer coisas erradas. As mãos têm a ver com atitude, né? Mãos, gestos, escrever, orientar, tem a ver com atitudes. Purificar as mãos parem de fazer coisas erradas. Vocês pararem de fazer coisas erradas, vocês estão purificando a mão de vocês. Purificando as mãos de vocês. E é a primeira vez que essa expressão pecadores é referida aos crentes. A própria igreja, Tiago, nos dias de hoje, ele não seria muito querido, né? Ia chegar: bom dia, pecadores. Boa noite, pecadores. Ele ia falar assim, não sei. Mas aqui ele falou para a própria igreja: purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quando ele fala isso, é para que as pessoas se conscientizem, né, do estado deles diante de Deus, para que eles possam sempre estar vivendo uma vida manifestando os frutos do arrependimento. Os frutos que são dignos de arrependimento. Ânimo dobre é aquela pessoa que é inconstante em seu coração. Ele fala: limpem o coração de vocês dessas incertezas. Limpem o coração de vocês dessas dúvidas. Como é que você vai limpar o coração? Tentando limpar ele com coisas que não tem esse remédio purificador. O remédio purificador para limpar o coração é as Sagradas Escrituras. É a oração. É a comunhão com o corpo de Cristo. É fazer parte da igreja. É se congregar. É orar, é adorar a Deus. Você vai purificar o seu coração. Porque ao sair daqui você vai ouvir palavrões de pessoas que não servem a Deus. Você vai ouvir atitudes de pessoas que você vai ficar triste. Você vai ficar muito magoado. Então você se purifica o coração. Porque lá fora as pessoas não estão nem aí para a sua ética cristã. Elas são bem motivadas por esse espírito mundano. Versículo 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago, há momento para sorrir, há momento para se alegrar na presença de Deus, há momentos para tudo, como diz Eclesiastes. Só que nesse momento não é momento para isso. É momento para vocês chorarem, é momento para vocês se lamentarem, é momento para vocês se quebrantarem, se humilharem. Por quê? Não só por vocês, mas pelos outros que estão ao redor de vocês. A igreja, nós precisamos, como igreja, se alegrar na presença de Deus, mas pensar que um dia tinha pessoas que estavam ao nosso lado que tinham essa alegria, e hoje elas não estão. Precisamos, como a oração do pastor, chorai. Chorai pelas essas almas. Chorai pelas essas almas que estão a um passo de caírem nas garras do inferno. Estão a um passo. Versículo. E aqui ele tem, nessa expressão de humilhação, ele tem 3 promessas. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É uma promessa. A outra promessa no versículo 8.
chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, outros. E a outra promessa no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. São 3 promessas decorrentes de uma pessoa que se humilha na presença de Deus, de uma pessoa que reconhece quem Deus é na vida dela, na vida dele. Agora vamos do versículo 11 ao 17. Tiago vai falar algumas atitudes, exemplos de comportamentos mundanos. Do versículo 11 a 12, Tiago vai falar da maledicência, que é aquele pecado de difamar o outro, de caluniar a outra pessoa, de destruir a reputação da outra pessoa com o objetivo de ocupar o espaço que ela se encontra. Ele vai falar sobre essas atitudes. Nós vimos que, vamos ler, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, ele fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, nós devemos ter várias considerações. Que nós não devemos julgar o nosso irmão. Mas, claro, que todos os dias nós fazemos a respeito de julgamentos. Ou seja, eu não vou por esse caminho porque eu julgo que ele é um caminho errado. Eu não vou andar com essa pessoa porque eu julgo que ela não é uma pessoa para mim ter comunhão. Então, todos os dias nós temos que fazer esses julgamentos. Julgar as situações. Por quê? Só que isso não é de maneira hipócrita. É você fazer um julgamento segundo a reta justiça. Esse de não falar mal é você falar de maneira hipócrita do outro. É você caluniar o outro. É você difamar outras pessoas. É você denegrir mesmo a imagem do outro. E essa é uma atitude mundana. Isso é comum no mundo. Não é para ser na igreja. Por isso que há várias advertências de Cristo para a igreja não se comportar dessa forma. Por quê? Porque o mundo, isso é coisa mais comum. As pessoas fazem músicas assim, as pessoas escrevem histórias assim, as pessoas têm uma vida assim. Senta na calçada, fala assim, dessa forma. A igreja precisa ser luz do mundo e sal na terra. Precisa ter diferença, precisa ser diferente, precisa fazer a diferença. Outra consideração é a respeito da lei. Como ele diz aqui, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, ele fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A lei nos foi dada para nós aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e respeitar o próximo, respeitar o nosso irmão. Então, quando a gente faz uso indevido de juiz nessa terra, nós estamos ocupando um lugar que não é nosso. Só Deus é o juiz. Ele tem total autoridade de salvar quem Ele quer e mandar para o inferno quem Ele quer. É assim que Ele fez na cruz, que dirá nós. Então, a gente não pode exercer esse papel de juízes. Essa pessoa vai, esse não vai. Não, quem é o juiz é Deus. Nós somos apenas pessoas que foi salvo pela graça. Se não fosse a graça, nós estaríamos andando no mesmo caminho que o mundo caminha. Versículo após ele falar sobre isso, sobre a maledicência, versículo 13 a 17, mais outros comportamentos, características mundanas, ele vai falar sobre a presunção. Presunção. Atendei, versículo 13, atendei, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Ou seja, o presunçoso, que é motivado por esse espírito mundano, ele que determina as escolhas dele. Ele não está nem aí para o que Deus pensa ou para o que Deus diz. Ele determina, como ele diz, hoje ou amanhã iremos. Ele não liga para o que Deus fala, ensina e expõe nas escrituras. Ele mesmo faz da vida dele o que ele quer. Outra coisa que ele não
dar mínima para Deus é a respeito das suas habilidades. Passaremos o ano, negociaremos e teremos lucros. Ele não dá graças a Deus pelos dons que ele recebe de Deus. O dom de ter uma aptidão para falar bem, para cantar bem, são dons que foram dados por Deus. Só que ele dá, não, é graças a mim que eu consigo, graças a mim que eu possuo, graças a mim que eu consigo realizar essas coisas. Ou seja, ele não dá a mínima louvores e graças a Deus por ter obtido essas habilidades, esses dons. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, uma pessoa que é influenciada pelo espírito mundano, ele não reconhece as suas limitações. Ele não reconhece o seu estado pecaminoso diante de Deus. E o texto vai dizer que sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ele não reconhece a sua fragilidade. Ele pensa que sempre vai ter saúde, sempre vai ser belo, e sempre vai se dar bem nas situações. Ele não reconhece a sua ignorância diante das coisas. Versículo 16. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A pessoa que é mundana, ela se orgulha. Ela tem esse orgulho como característica. E ela não reconhece não reconhece as coisas que ela faz de errado. O orgulho, Tiago vai dizer que ele tem uma origem maligna, quando é um orgulho usado de maneira errada. Pais têm orgulho de seus filhos. Pessoas têm orgulho de muitas coisas, mas quando é um orgulho que motiva a arrogância, a superioridade, é de origem maligna. E no versículo 17, o mundanismo alimenta o ego do homem, motivando as pessoas a viverem independentes de Deus. É isso que o mundanismo faz. Ele motiva o ego do homem a viver sem dar a mínima satisfação para aquilo que Deus diz nas Sagradas Escrituras. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe e deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É isso que o mundanismo nos faz, que ele faz nas pessoas. Motiva o homem a andar na contramão da vontade de Deus. O conhecimento sem a disposição da obediência faz com que a pessoa viva esse mundanismo na sua vida. Saber o caminho certo, que é um caminho verdadeiro, que é um caminho estreito, mas buscar atalhos em busca dos seus prazeres, é uma pessoa que está sendo orientada, motivada e influenciada pelo esse espírito mundano. Esse é o capítulo 4 de Tiago. Fala muito sobre isso, sobre características mundanas, sobre Tiago quer que combater isso que estava acontecendo na igreja, isso que estava acontecendo dentro da igreja, por pessoas que estavam caindo nas armadilhas desse espírito mundano. Quem está por detrás dele? Satanás. É por isso que essa advertência é para a igreja. Não caia. Olhem para Deus. Olhe para Cristo. Olhe para a sua palavra. Não deixe de olhar para Ele, para a sua luz. Como evitar o mundanismo? É só entender mais de Deus e menos de mim. Isso você vai evitar o mundanismo na sua vida, ao seu redor. De que forma nos tornamos mundanos? Toda vez que a gente se divorcia de Deus, em feriados, em dias, em sábados, em domingos, todas as vezes que nós nos divorciamos de Deus, em dias assim, nós nos tornamos mundanos.
Nós queremos a Deus só em um determinado dia, determinada época. Mas depois quebramos essa aliança e se divorciamos de Deus por um amante que não vale a pena, porque Ele nos tirou das garras desse amante. Ele nos tirou de lá. O amante é o mundo. Quem está por detrás do mundo, o diabo. Qual o objetivo dele? Matar, roubar e destruir. Precisamos ser humildes para nos sujeitar às leis de Deus. Porque os orgulhosos transgridem essa lei. Os orgulhosos não querem obedecer a essa lei. Mas os humildes se sujeitam a ela. Aprender a respeitar o nosso irmão, o nosso próximo. Porque senão, como diz Tiago, se a gente ser apenas ouvintes e não praticantes, a nossa religião é vã. A nossa religião é vã. Sermos dependentes de Deus. Tem uma frase que eu escrevi. Nós não precisamos temer o caminho que nós iremos seguir, pois nós confiamos em Deus. Nós precisamos temer se nós desobedecer a Deus por meio desses caminhos. Amém? Esse é o capítulo 4 de Tiago. Chegamos ao fim. O fim desse livro, não exatamente do livro, ainda tem mais um capítulo, capítulo 5. E eu convido a vocês a, na próxima sexta-feira, estar presente, para a gente falar um pouco do capítulo 5. Não sei se serei eu ou se serão os dois, né? Ah, tá certo. O Raul vai estar aqui, vai falar junto conosco, né? Dessa passagem do capítulo 5. E após o livro de Tiago, a gente não sabe qual é o livro. A gente recebe e se vira. Desse jeito. Gente, queria fazer uma oração a respeito desse disco que acabamos de falar sobre isso. O já está aqui. Sobre isso que a gente acabou de escutar, de meditar. Queria que nós... Fique à vontade, se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar em pé, mas fique orando a Deus sobre sua vida, sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da sua vida. Ore a Deus para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre desse espírito mundano, dessas atitudes, desses desejos que trazem esses prazeres que são apenas temporários. Jesus, nós aprendemos da Tua palavra, nós ouvimos ela, Jesus, nós ouvimos o Senhor, mas nós só sabemos que iremos aprender se nós a cumpri-la, Jesus. Deus, nos guarda, Jesus. Nos guarda das vozes que querem nos afastar de Ti. Nos guarda, Jesus, dos desejos, dos prazeres, Senhor, que não traz essa felicidade eterna. Nos livra, Jesus, dos nossos desejos, Pai, egoísta. Nos guarda, Jesus, das mãos que querem fazer que a gente se divorcie de Ti, Jesus. Espírito Santo, o Teu Espírito é santo. Guarda-nos em Ti, Jesus, nos Teus caminhos. Orienta os nossos passos, Pai, por meio da Tua palavra. Que os nossos olhos venham estar somente em Ti, Pai. Que os nossos olhos não vejam, Pai, aquilo que o mundo promove, aquilo que ele propaga, aquilo que ele ensina, mas que os nossos olhos possam estar no Senhor, Jesus. Como diz a oração de Jonathan Edwards, grava a eternidade em meus olhos, Jesus. Grava a eternidade em nosso coração, para que durante todos os períodos do ano nós não venhamos cair, nós não venhamos
venhamos nos afastar de Ti, nós não venhamos Te trair, Jesus, trair a aliança contigo, quebrar esse compromisso com o Senhor, ou tirar essa aliança do nosso dedo, foi o Senhor que a colocou. Nós não temos direito, Jesus, de tirar ela de nossas mãos. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu oro a Ti, Jesus, pelas pessoas, pelas vidas, Jesus, que um dia fizeram essa oração junto conosco. Eu oro a Ti, Jesus, pelas pessoas que um dia se entregaram a Ti, Pai, no Teu altar. Eu oro a Ti, Jesus, pelas pessoas, Pai, que estão caídas, Jesus. Eu oro a Ti. Porque eu sei, Senhor, se eu estivesse lá, haveria pessoas orando por mim. Porque eu sei, Jesus, se eu estivesse lá, haveria pessoas clamando por mim, Jesus. Eu oro a Ti, Jesus. Tem misericórdia, tem compaixão. Resgata, Jesus, o perdido. Resgata, Jesus, aquele que está caído. Resgata, Pai, aquele que está sem força. Aqueles que estão sem força de vir na Tua casa. Jesus, o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito convence o homem do pecado. Aleluia, aleluia. Jesus, Jesus. Ah, Jesus. Nós queremos andar contigo, Jesus. Nós queremos correr para os Teus braços, Senhor. Ah, Jesus, vem com Teus braços de amor. Ah, Jesus, resgata, Jesus, as ovelhas que se perderam. Resgata, Jesus, as ovelhas que se embaraçaram, Jesus, que se revoltaram, que saíram do Teu rebanho, que pularam a cerca. Resgata, Jesus. O Teu olhar vai de contra elas, onde elas estão nesse momento, Jesus. Ah, Jesus, causa nelas uma tristeza segundo Deus, uma tristeza segundo a Tua palavra, uma tristeza, Pai, que traz, Senhor, o pecador, saudade de Ti, vontade de voltar para a Tua igreja, para a Tua casa, saudade de viver para a Tua glória, Pai. Jesus, nós clamamos a Ti porque o Senhor é o único capaz de realizar esse milagre. Nós não temos condições, Jesus. Ah, Jesus, nós não temos condições alguma, Pai, de arrancá-las de lá. Mas nós confiamos em Ti, Jesus, porque o Senhor assim fez conosco. Assim o Senhor poderá fazer com elas. Resgata, Jesus, resgata, Espírito Santo. Nós queremos estar com elas aqui, Jesus, contigo. Ah, Senhor, para onde eu irei? Para onde nós iremos, Senhor? Ah, Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. De Ti, mais de Ti.